Olá pessoal, Cirilo Cavalli aqui. Para aqueles acompanhando o mercado de air fryers, devem estar vendo cada vez mais produtos com esta cara, sendo uma air fryer misturada com forno, que chamam de air fryer oven. E a Elza está com este modelo, a EAF12. Neste caso a I, que tem esse painel de inox, e também tem a T, que aí tem uma pintura que eles chamam de titânio. Vou passar pelos principais detalhes da avaliação dela e também comparar com a Britannia, que a gente avaliou há pouco tempo atrás e que tem muitas similaridades entre elas. Vamos lá? Quando se tratando de air fryer oven, atualmente o mercado está com muitos produtos extremamente similares. A Elza é um deles, até parecem estar vindo do mesmo fornecedor, fazendo algumas mudanças na interface e alguns detalhes de funcionalidades para conseguir trazer um diferencial para a venda. Neste caso, a diferença grande está na interface aqui. É um painel contínuo em acrílico, muito similar ao Britannia, que também tem o mesmo painel digital aqui na frente, mas esse tem uma interface de ponta a ponta praticamente. Esses detalhes dos lados aqui são plásticos, tem um acabamento razoável, mas risca com muita facilidade. E os detalhes na frente aqui em inox ficaram todos para dentro, não tem nenhum pegador para fora, você bota os dedos para dentro para abrir. É prático e quando abrindo a porta tem um ponto de parada, só que ele é um pouco frouxo. Se você forçar um pouquinho, ele vai abrir totalmente. Desculpa, foi sem querer essa. Mas ela tem um ponto que segura. E ele até dá uma pulada quando eu levanto aqui, ó. Na Britannia também tem, mas aqui é meio brusco. E quando eu passo, que é bem leve, ele desce com uma certa violência. Então tem que sempre segurar e aguentar essa pulada que ele tem para abrir por completo. Mas a porta ela não é ruim, ela só tem esse pulo estranho. O inox aqui tem que cuidar, porque se encostar ele vai riscar na bancada. Internamente galvanizado, não tem pintura, como grande parte das air fryer oven que estão no mercado, infelizmente não tem nenhuma proteção extra. Tem que cuidar, quando fazendo gorduras, tem que sempre limpar, senão vai enferrujar. Então cuidem, porque isso vai garantir uma vida útil para o produto maior. Já entrando num detalhe que é diferente da Britannia, esse produto eles destacam que é possível remover a porta. E é verdade, é fácil remover a porta, então tem dois botõezinhos aqui. Eu aperto e consigo remover a porta por completo. É simples, é fácil de encaixar. O ponto negativo é que a porta acaba ficando um pouco mais frouxa. Diferente da Britannia, que ela fica muito mais travada por ter os parafusos segurando ela. Assim mesmo, a gente não viu em nenhum momento que ela vai cair nem nada, mas, sei lá, de repente com o tempo esse desgaste pode não ser benéfico. Para aqueles que têm o produto há um tempo, vale comentar, para a galera saber se isso está estável. No painel, gente, esse acrílico tem que cuidar para não riscar, que é delicado, nada de limpar com algo abrasivo. O painel liga com facilidade, tem uma interface muito clara, praticamente igual à Britannia, até com os mesmos programas pré-programados, batata frita, carne, peixe, frutos do mar, pizza, frango, bolo, desidratar, reaquecer, e aí tem o controle da luz. Tem uma luz interna que você pode ligar e desligar. E aí, controle de tempo e temperatura, com resolução de 1 minuto na questão de tempo, podendo ir de 1 minuto até 90, e na temperatura, podendo ir de 80 até 200. Se eu ficar parado um tempo, ele já vai ligar, então eu vou ficar aqui apertando os botões, senão ele já liga. E o botão aqui, ele é para ligar, mas ele não tem pause. Então, se você for abrir para fazer alguma coisa, ele vai continuar contando o tempo. Aí depois você vai ter que ir ali e recolocar o tempo que você perdeu quando tiver com a porta aberta. Para desligar, se você apertar o botão uma vez, ele desliga e aí vai ficar ligado só o ventilador para resfriar. E se você segurar o botão, aí ele vai desligar por completo. Praticamente igual ao Britannia. Até mesmo desidratar, que as diferenças de temperatura são diferentes e dos tempos também, variando de 30 graus até 80 graus, e o tempo pode ir de 2 horas até 24 horas. O conjunto tem pouco mais de 37 centímetros, 31 de largura, pouco mais de 34 de profundidade. O cabo de alimentação tem um bom comprimento, um pouco mais de 1 metro, pesa quase 7 quilos,
não é muito complicado de carregar, apesar de você não conseguir enrolar o cabo em lugar nenhum. E as dimensões internas são basicamente 26 centímetros de profundidade, 24,5 de largura e 18,5 de altura. E esses aqui são os acessórios que vêm com ela. Duas grades de aço inox expandido, que podem ser colocadas em 3 alturas diferentes. E também vem uma bandeja com antiaderente, que pode ser usada em combinação com as grades de aço expandido. Só que ela fica um pouco frouxa lá dentro. Então, dependendo de como você mexe, ela pode sair do lugar. De repente, melhor usar ela lá embaixo, que dependendo da situação, você pode ter ela escapando e caindo. E por último, também vem um cesto de 4 litros de volume, bem grande, com antiaderente, interno e externo. E junto vem uma peça para você conseguir pegar o cesto sem ter que botar a mão nele quando ele estiver quente. Toda essa área aqui é uma borracha, praticamente igual ao Britannia, prático de utilizar, robusta essa peça aqui também, me agradou, e você pode colocar ela em algumas alturas diferentes. Então realmente uma mistura de forno com air fryer. Nos testes da qualidade do antiaderente, o coletor se saiu melhor do que o cesto, resistiu mais à abrasividade, vale cuidar bastante com o cesto, nada de limpar com bucha verde, senão você vai rapidamente perder essa camada protetora. Agora falando um pouco dos testes, o conjunto se saiu bem e até nessa área se saiu até um pouquinho melhor que o Britannia. Quando fazendo testes com batata frita, não foi necessário colocar mais tempo, conseguiu atingir aí um resultado razoável em 20 minutos, seja com a grade de aço expandido ou com o cesto. Teve uma homogeneidade razoável, poderia com certeza ser melhor, mas assim mesmo entregou um resultado positivo. Com pães e queijo, em 15 minutos teve um resultado favorável, tostou um pouco mais nos cantos, dourou menos embaixo do que em cima, mas assim mesmo entregou um pão de queijo que para muitos vai estar satisfatório. Quando fazendo carnes, colocamos aí 10 minutos, sem virar para ver como é que iria ser o resultado. Ela chegou a tostar mais em cima do que embaixo, poderia ter uma homogeneidade maior, de repente um pouco mais de potência. Por sinal, ela tem 1.800 watts declarado e nas temperaturas ela conseguiu trabalhar muito próximo do que o conjunto apresenta no painel, variando mais ou menos 7,5, o que não é nada grave para as temperaturas que a gente está falando aqui. Quando se tratando do desidratar, e as temperaturas são bem mais baixas, eles ficaram muito equivalentes, trabalhando perto da temperatura programada, mas com uma variação de mais ou menos 10. E aí, se você busca muito no detalhe a temperatura, para aqueles que estão acostumados com desidratador, que é muito mais preciso, pode ser que aí não atenda. Mas para a maioria que está só querendo desidratar, ele faz um trabalho legal. Para frutas ele conseguiu entregar um resultado bom. E aqui a gente até deu uma explorada maior. Como ele está próximo da temperatura de fermentação de iogurte, a gente decidiu fazer um iogurte nele. E ele ficou bom. Claro que você tem que tampar o iogurte, porque se você deixar frestas, ele vai acabar criando uma camada rígida no topo, que foi um dos testes que a gente fez aqui. Assim mesmo, se você remover essa parte, o iogurte vai estar intacto embaixo. E o consumo foi 1 kWh no período total de 8 horas. Então, nada mal, deu basicamente R$1 para conseguir produzir esse alimento. Por sinal, falando em consumo, o consumo dela é basicamente igual ao da Britannia. Fica aí 0,83 kWh quando tratando de 1 hora de funcionamento em 180 graus. Se você for usar por basicamente meia hora, é praticamente metade disso. Apesar do ruído dela ficar muito próximo do da Britannia, tem uma diferença peculiar entre as duas. Essa ELS, ela tem um ruído que sai aqui de cima, num ponto bem específico. E para alguns pode ser que achem que é um defeito. Mas é uma característica, deve ter alguma coisa encostando nessa chapa de inox na parte superior. E não sei se vocês vão conseguir ouvir, o microfone está aqui. Parece um ruído eletrônico, mas não é. É mecânico. Ó. É bem nesse canto aqui. Pego aqui, não para. Então, se você quiser deixar um objeto ali, só para ele parar de fazer barulho, ele vai parar.
Então, tem alguma coisa vibrante aqui atrás. De repente seria legal eles mudarem isso na próxima versão. Apesar desse ruído, não tem nenhuma deformação no inox aqui em cima. Pelo contrário, a junção do plástico inox está bem boa. Só tem algumas deformações no plástico na lateral e alguns detalhes aqui na frente, como eu tinha mencionado. Até parece feito numa impressora 3D essa peça aqui. Olhando de longe, está com um acabamento razoável. Nas temperaturas externas, quando se tratando de segurança, o conjunto não aquece em excesso, até mesmo aqui na parte da frente, com esse acrílico que tem aqui e a parte interna tendo um vidro, protege bem. O que aqueceu mais foi na chaminé atrás e nem foi nada muito alarmante. E na parte de cima, quando desligando ela direto, segurando por 3 segundos e desligando o conjunto quando tudo está quente, vai aquecer essa chapa de inox e vai passar de 80 graus. Então, se for colocar algum objeto ali para proteger ele ficar vibrando, coloque alguma coisa que suporte temperatura. Um dos pontos que eu não mencionei de temperatura que é incômodo é aqui atrás. Esse plástico, perto do pegador, chega acima de 100 graus, então quando pegar tem que vir mais próximo do pegador, onde não vai estar tão quente, que se encostar no fundo não vai ser nada agradável. Vou colocar aqui a Britannia e a ELS lado a lado, com os principais pontos de cada uma delas. Basicamente, a ELS está um pouco melhor no desempenho, mas, gente, para aqueles que não têm um laboratório, vai ser muito similar o resultado das duas. E a Britannia está um pouco melhor no acabamento. Em termos de limpeza, segurança, as duas estão realmente muito similares, mas vale vocês entrarem no site da Arpija, colocarem as notas das duas lado a lado e ver, baseado em preço também, qual que interessa mais para vocês. Por hoje é só, gente. Gostaria de saber de vocês, aqueles que têm cada um dos produtos, comentem aqui embaixo. Tá batendo, não tá batendo? Gosto do produto? O que incomoda? Assim até ajuda os fabricantes a melhorar seus próprios produtos também. Nos vemos na próxima. Assine o canal e até mais. Tchau, tchau.